Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos fazer a correção da página 41 de língua portuguesa. O primeiro exercício era o 44. Ele pedia para que você lesse os versos e depois respondesse. Letra A. Quem é o autor da história em quadrinhos? No caso, a história em quadrinhos é essa, ó, Vida de Passarinho. E o autor é aqui, ó, estava o nome dele, Caulus. Então, o autor da história era o Caulus, tá bem, pessoal? Caulus. B. Por que esses versos são apresentados entre aspas? Eles estão entre aspas para indicar uma citação, ou seja, eles estão indicando a fala de outra pessoa, uma fala que não é do autor da história em quadrinhos. E no caso, é a fala do poeta Gonçalves Dias. Então, porque esses versos eles pertencem a outra obra, ao poema do Gonçalves Dias. Você pode escrever de qualquer forma, desde que o sentido permaneça o mesmo, tá certo? Foi colocado entre aspas, porque essa fala, né, essa citação, ela é do Gonçalves Dias. Não foi o Caulus que inventou esses versos, ele só emprestou de outra obra do poema Canção do Exílio, feito por Gonçalves Dias. Tá bem? Quando nós vamos colocar em algum trabalho que nós fazemos uma fala de outra pessoa, nós temos que identificar que essa fala não é nossa, tá bem? É muito importante isso. Eu nunca posso me apropriar da fala de outro autor, de outra obra, sem identificá-la, tá certo? E quando nós estamos destacando uma fala de outra pessoa que não é a nossa, nós podemos usar, então, aspas, tá bem? Aí a C dizia assim, ó, por que outras frases da história em quadrinho estão sem aspas? Porque as outras frases, elas eram pensamentos, falas do próprio autor, tá certo? Elas não foram emprestadas de outras pessoas, não eram falas de outros autores, tá bem? Eram frases feitas pelo próprio autor, faziam parte da obra que ele havia ali construído, tá certo? 45. O autor da história em quadrinhos usou todos os versos do poema de Gonçalves Dias? Que sinal de pontuação indica isso? Não, ele não usou todos, ele usou apenas alguns. E nós percebemos, ó, porque ele coloca reticências. Reticências quer dizer que aquilo continua, tá certo? É uma das formas de utilizar a reticência, é quando você quer dizer que havia algo além daquilo que você falou, do que você escreveu, tá bem? Então, quando você quer dizer que algo está incompleto, você usa reticências para demonstrar isso, tá bom? Então, ele usou apenas alguns versos e o sinal que mostra isso é a reticências. Ó, se você não sabe escrever reticências, ó, reticências, tá bom? Vê se você escreveu certinho lá no seu caderno, no seu livro, até porque lá no caderno tem o nome, viu, pessoal, no caderno de língua portuguesa, junto com todos os outros sinais de pontuação. 46. Pesquise outros poemas que falam sobre belezas do Brasil. Vocês já fizeram e boa parte de vocês já mandou a foto para mim. No 47, dizia assim, o sabiá sou eu. Essa era a palmeira. Quais sentimentos do sabiá o ponto final indica nessas frases? Bem, a princípio, quando eu olho o ponto final, eu sinto uma ideia de conclusão. Eu cheguei à conclusão que o sabiá sou eu e eu cheguei à conclusão de que essa era a palmeira. Uma ideia acabada. Mas aqui não está perguntando o efeito do ponto e sim o sentimento. É pessoal, ó, pode indicar tristeza, decepção, surpresa negativa. Agora, se você fez outro sentimento, então não precisa apagar, tá bem? Porque é pessoal, mas você pode depois contar para a prof. Qual sentimento você achou que esse ponto final ajudava a demonstrar, tá certo? Nesses versos, nessas frases. E B. No B, está pedindo para reescrever a frase final da história em quadrinho, que no caso não é o sabiá sou eu, tá, pessoal? A frase final da história em quadrinho é essa era a palmeira, usando sinais que dessem ideia de surpresa, dúvida ou ideia que continua, usando pontos. Então, aqui no surpresa, você ia escrever essa era a palmeira e terminar com ponto de exclamação.
No dúvida, essa era a palmeira e terminar com ponto de interrogação. E aqui, na ideia que continua, essa era a palmeira. E ponto de, na verdade não é ponto de, né? É reticências. Tá bem? Aqui o livro eles fizeram com outra frase. Acontece de vez em quando. A prof tem que avaliar bem, porque até o livro às vezes apresenta algum erro. Mas como pedia, reescreva a frase final da história em quadrinhos, né? Do último quadrinho, ó. E se o Sabiá tivesse reações diferentes no último quadrinho? Então a frase que eu espero que vocês tenham escrito é essa, ó. Essa era a palmeira. Ia ficar assim, ó. Essa era a palmeira, né? Se fosse com exclamação, ou essa era a palmeira? Se fosse com interrogação, ou essa era a palmeira, e dando um sinal de continuidade, o que não faria muito sentido no final do texto, né? Caberia aqui, ó, se fosse no penúltimo quadrinho, o Sabiá sou eu, aí faria sentido. Ou até essas frases aqui também poderiam ter mudado de sentido, mas aqui não é o que estava pedindo. Então, aqui, ó, no surpresa, ponto de exclamação, no dúvida, ponto de interrogação, ideia que continua, reticências. E a frase, vocês sabem que era a frase, essa era a palmeira. Ufa! Pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer tudo. Na letra C, vocês iam construir com uma dessas frases aqui da letra B, né, uma ilustração no seu caderno, né, e escrever uma ilustrar no caderno. Isso vocês mandaram para a prof, né, a prof pediu para mandar uma foto, tanto da frase que você ilustrou, quanto das os outros versos, né, de poemas que poderiam ter sido utilizados nessa história em quadrinhos. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se você fez algo diferente e gostaria de me contar o que você fez, que você acredita que esteja certo e que você não teve certeza em relação aqui na correção, é só falar para a prof lá pelo WhatsApp, tá bom? Que a prof te explica ou que a gente descobre o que poderia ter, né, de diferente que a prof acabou não explicando para vocês. Um beijo e até a próxima aula.